Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Todos os irmãos, estamos aqui continuando o podcast desta semana, que já começamos e fizemos de terça-feira e agora estamos realizando o podcast de quinta-feira. Maravilha! Como sempre dizemos, o podcast não é o sermão, é apenas uma ajuda ao pregador, a pregadora que precisa, alguns nem precisam, mas alguns gostam, e nós sempre fazemos, como diz, de um mês, sistematicamente, às segundas-feiras. Estamos aqui mais uma vez, não estamos de férias, também eu continuei fazendo, que acredito ser de grande ajuda aos irmãos e às irmãs. Mas acredito que o sermão e a pregação será feita no debruçar da leitura da Bíblia, da meditação e na inspiração da palavra de Deus pelo Espírito Santo, a revelação daquilo que Deus vai trazer para que você fale ao meu, ao nosso coração. Claro, um estudo e um material. Deixa eu só passar aqui as páginas para a gente ter sequência. E claro, Deus vai lhe dar a inspiração. Estamos na 23ª semana desse tema, como falamos agora há pouco. Nunca desista. Prossiga. Acredito ser esse tema de grande pertinência a nossas vidas nesses dias que nós estamos vivendo e passando. Nossa agenda, agora eu vou mencionar, da agora a pouco eu não mencionei. Amanhã prega o pastor Raimundo Neto, dirigente pastor Tiago, e o dízimo e oferta é o pastor Raimundo Neto. Quinta-feira, dia 15, pastora Rosichelli vai estar pregando, pastor Edgar estará dirigindo, pastora Rosichelli estará fazendo dízimos e oferta. No dia 18 aqui, a minha agenda está correta, deixa eu só confirmar, é isso mesmo, se não está certo, são tantas as datas, a gente acaba se equivocando com as mesmas, é isso mesmo, dia 18, domingo, primeiro culto às 8 horas, pastor Daniel Damasceno estará dirigindo e fazendo dízimos e ofertas, E no nosso culto à noite sobre a família, no sábado, está aqui para dirigir o culto ao pastor. Estamos no mês da família. O Ministério de Casais e Família da nossa igreja está ajudando, estão realizando os dízimos e ofertas dos casais juntos, Estará dirigindo o pastor Robert, pastora Jéssica, e o dízimo e oferta está a Janaína e o pastor Moisés. Aqui não apareceu, mas é o pastor Moisés e Janaína, o casal. É claro, se o seu esposo não pode, trabalha, está doente, impossibilidade, faça só o esposo ou a esposa, Mas o casal, está pedindo o casal só o mês de maio, que é o mês da família, dando ênfase à prioridade da família do Senhor, Maravilha. Embaixo, já falei, está o gráfico das presenças, da linha azul para a sua esquerda é a média dos meses, a janeiro, fevereiro, março, abril e maio, E da linha para frente estão os dias, e agora o mês de maio, estamos quase no meio do mês de maio. A cor vermelha é a média de presença dos nossos líderes na EBFD, e o preto é a presença nos nossos cultos, para que você veja e acompanhe a participação da nossa liderança em nossos cultos e programações. Aqui embaixo, já mostrei agora há pouco, para os irmãos, está aqui a presença, a média geral, agora aqui tá, não é pastores, são todos, Ministério de Louvor, Ministério Filho de Azaf, a média por ministérios, de cada pastor e de cada pastora, cada mês. Aí, seu pastor e pastora pode acompanhar e ver o desempenho, e falar nas reuniões, fazer o seu nefão, pedir ajuda, mandar mensagem no grupo, para que as pessoas que não estão vindo ao culto venham, participem, estejam no culto, aqueles que estão mais ausentes e os que não estão vindo com tanta frequência estejam ativos dentro da atividade da igreja, amém? Essa reflexão está chegando um impacto de profeta daqui a 3 meses. Estamos sentindo a falta de muitos pastores. Alguns têm justificativa, estão doentes, trabalham, estudam, estão em dificuldade, a gente entende. Mas tem muitos que sumiram, não tem mais. Eu estou orientando, se eles não mudarem, não indique
para ser consagrado. Se não há justificativa dele, trabalho, de estudo, de impossibilidade, como estou dizendo que é plausível, não iremos consagrar. Falei agora há pouco. É esses pastores que não querem mais com o ministério, insisti-lo é prejudicial para eles, talvez eles não tenham noção, e é prejudicial para a obra do Senhor. Deixam eles refletirem, passando um tempo sem ser pastor. Se forem chamados, Deus vai continuar incomodando, eles voltarão. Se não forem, que não foi, isso é uma escolha divina. Eu amo todos sem exceção, com maior carinho. São homens e mulheres que a gente tem apreço e consideração, respeito, mas não consagraremos. Então, se você tem um pastor, uma pastora assim, visite, mande uma mensagem, incentive. Alguns já disseram para mim, pastor, tem alguns que não realmente. Falei para ele, deixa. Tem hora que nós precisamos deixá-lo, a pessoa refletir, repensar a sua vida. O que é importante, o que não é. Se o ministério não é importante, repito, pode fazer mais mal a ela, querendo eu, você, forçá-lo, prejudicar ela e a obra de Deus, se ela não querem mais nenhuma responsabilidade com a obra de Deus. Não esqueça de fazer sua presença. Não há crescimento. A igreja tem metas e objetivos. E trabalha pela unidade. E isso acontece quando há participação. E quando eu trabalho para o reino. E você que está indo aos cultos, continue indo, recebendo, aprendendo, crescendo de Deus. E faça a sua presença. Chegou na igreja, sente, antes de fazer mais nada, é importante para o trabalho de Deus. As programações da igreja, já citei agora há pouco, no podcast de terça-feira, não vou citar de novo, para não ser prolixo repetitivo, está aqui as datas. Agende, olhe, não chega dizendo, pastor, vamos fazer uma programação dia tal, sem olhar a agenda. Não marque outra programação. Tem uma moça aí que fica marcando, eu sei que gosta de cantar aí fora, pregar, né? Eu respeito isso, mas às vezes demasiado não é bom. É prejudicial. Até se você é discipulador, é discípulo, tem discípulos, tem cargo, tem posições na igreja. Olha isso com carinho. Veja as programações da igreja até maio e junho. Veja cada data. E não diga, eu não sei. Toda semana eu falo aqui sobre as programações da igreja, né? Aqui está o Cine Oficina de Casais, no próximo sábado. Não tem mais vagas. Falei agora há pouco, tem 10 casais aí querendo ir, mas não dá, o espaço vai ser no espaço urbano, não tem lugar para. São 60 pessoas, que isso é 30 casais, né? Um grupo bom. Mas não se preocupe que em junho nós vamos ter, estamos tendo que programar alguma coisa, jantar, alguma coisa. E no mês de agosto temos que fazer uma grande programação externa. Um dia com os casais, um balneário aqui, vai cobrar, claro, porque você vai almoçar tambaqui, vai comer ido bom aí, né? Mas o Ministério de Casais vai anunciar agora no mês de agosto, provavelmente, essa grande programação dos casais. E teremos outras programações, mas essa já está liquidada. Mas não se preocupe, no domingo à noite vai estar o casal ministrando à noite, e eu e você vamos estar recebendo de Deus, vai ser uma grande oportunidade. Você também participará da oficina de casa. No sábado, 18 horas não vai dar, porque são só para 60 pessoas, 30 casais, não dá. Mas no domingo vai ser aberto a todas as pessoas, né? E não vai pagar nada, é de graça, né? E você vai receber de Deus. Aqui está a programação do seminário de mulheres, o congresso, perdão, de mulheres, final do mês agora. No dia 23 e 24 também a programação conferência em Conference English, Only English. Embalo lá na comunidade na base da Chá, pastora Rosquela e pastor Eric. Estaremos lá prestigiando. Só são 100 vagas, mas pelo menos eu vou dar meu ar da minha graça um dia lá, para dizer que estou aqui apoiando. A igreja está apoiando, trabalho da obra do Senhor, estamos juntos. Falei agora, falei de novo, você que tem nefes, o seu nefes não foi pastor consolidador, me ajude a obra. Se você tem nefes que ainda não foi escrito, no boletim da igreja está esse aviso, eu copiei de lá e preguei aqui. Como disse o bom amazonense, preguei aqui. Então dê uma olhada lá, né? E escreva seu nefes. Aqui embaixo tem a relação. Deixa eu afastar de novo aqui para você olhar, se quiser olhar. De 50 nefes, até agora foram escritos 50 nefes. Dê uma olhada, ver se seu nome está aqui. Se seu nef não está aqui, escreva seu nefes para que ele
esteja aqui. Nós temos uma meta de 100. Eu acredito que nós não temos 100, mas temos mais de 50. Um bom número, nós queremos atingir 100. E eu peço aos consolidadores a sua ajuda, o seu apoio nesse trabalho que sozinho não dá para fazer. Precisamos do seu apoio. Dia de Viver o Mês, avisamos, está todo programado. Obrigado ao Ministério Viver o Mês, aos pastores e pastoras que estão nesse ministério. Próxima programação, dia 19/7, aí a agenda já está na programação da nossa igreja. Dia 19/7, na base da pastora Roskelly e o pastor Eric, estaremos o dia todo lá no sábado evangelizando, vamos almoçar, e à noite encerramento com a pregação da palavra de Deus, uma palavra poderosa. O dos nossos pastores irão pregar a palavra evangelística, de impacto, de confronto, na busca de almas e vidas. E as outras programações, as outras bases já está marcado dia 23/8, dia 13/9, encerrando dia 11/10, lá no ramal do Rio Preto da Eva. Vamos tentar conseguir um ônibus para levar aqueles que não têm transporte, né? E passarmos lá um dia lá na base evangelizando, fazendo culto à noite, 11 à noite lá, se Deus quiser, com todo cuidado e atenção. Nosso tema: nunca desista, prossiga, tendo a família como um projeto divino indissolúvel. Esta palavra maravilhosa que Deus colocou, essa foi de terça-feira, a ministração. Já fazemos o podcast de quinta-feira. Podcast é Filhos, honre seus pais para ter uma vida, não está aqui, feliz e longa. Se o pregador quiser colocar longa e feliz, pode colocar, que é assim que a palavra diz: filhos, honrem seus pais para ter uma vida feliz. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo de 1-3. Eu coloquei, se o pregador quiser lá ler mais, ler menos, fica a seu critério. Eu coloquei aqui de 1-3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, é correto. Isto é, Deus espera isso de nós. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra, vá bem, tenhas longa vida sobre a terra. Maravilha, né? Que promessa de Deus. Quando aprendemos a Efésios 6, de 1-3, Deus abençoe o meu, o seu, nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Filhos, escutem ao Senhor. Repito, se o pregador quiser começar assim, pode começar assim. Não fica seu critério. Eu vou atender o telefone, mas não se esconde. Oi, meu. Oi. Já liguei, estou esperando o resultado da resposta dela. Tá bom? É, né? Tá. Tá. Eu estou no meio da live, eu ligo já para você. Tá, eu ligo já para você. Desculpa, eu estou no meio da live, mas o pastor Lida não está bem. A Denise está preocupada com ele, né? Amém. Filhos, escutem ao Senhor. O dever do cristão, meu, seu, é obedecer ao pai e à sua mãe. Esse deve ser algo que devemos enraizar em nossas vidas. E estamos insistindo fortemente. Deus tem trazido muitas palavras. Pois isto é certo, como diz e afirma as Escrituras: respeite, honre. A palavra respeito, honrar, tem muito sentido. Uma delas é respeitar. Honre seu pai, honre a sua mãe, respeite-os. Ah, pastor, eu não quero entrar nesse mérito aqui, talvez, né? Com alguns. Mas meu pai me tratou mal. A Bíblia não fala sobre isso. Minha mãe me tratou mal, pastor. A Bíblia só fala o que eu tenho que fazer. Ponto final. Esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, na qual é: faça isso. Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva bem na terra. Estou lendo uma linguagem de hoje, claro, né?
as escrituras ensina que tal obediência é correta, de acordo com a ordem natural da criação de Deus, de acordo com a lei dele, como resposta do seu evangelho. Nós, em outras palavras, estou dizendo, meu pregador, nós como cristãos que pregamos amor, que pregamos Deus, que pregamos sobre salvação, que pregamos fazer o certo, o correto, não podemos, como filhos, errar nisso, de não honrar os nossos pais, de não respeitar, não cuidar dele, porque outra palavra para honrar é cuidar. Muitas vezes nós abandonamos os nossos pais, tratamos mal ele. Não somos o que deveríamos ser na sua idade, nas suas dificuldades, nas suas velhices. Por isso, nós temos a obrigação, como cristão, e como obediência da palavra, aprender a desenvolver, a honrar. As Escrituras ensinam que tal obediência é correta, de acordo com a ordem natural da criação de Deus e de acordo com a lei, como resposta do verdadeiro evangelho que nós vivemos. Os pais não devem ter medo de pedir e enaltecer a obediência, isto é, ensinarem, mostrarem aos filhos que eles devem, pela Bíblia, por Deus, principalmente se eles forem cristãos, homens e mulheres de Deus. Os pais precisam ensinar e insistir a obediência desde pequeno aos seus filhos. Mas Paulo não diz apenas que a obediência é correta. Ele também diz que a obediência ao mandamento de honrar, respeitar pai e mãe, há recompensas, pelo menos duas claramente intrínsecas ou declaradas aqui no texto, que tudo vai bem, isto é, terei dificuldades, terei lutas, terei provas, mas no fim vai tudo dar bem, e eu vou viver longo, vou ter uma vida longa, Deus será misericordioso e bondoso. Quando Paulo escreveu esta carta aos Efésios, estava em vigência no Império Romano um regime chamado Pater Potestas. Era um regime que o Império Romano, quando Paulo escreveu, por isso, o texto, aí o pregador vai a fundo, né? Vê mais, estou só mencionando a lei vigente para você, né? A pastora Rosichelli, aprofundar, era uma lei que o Império Romano tinha estabelecido. Qual era a lei? O pai tinha direito absoluto sobre o filho e podia casá-lo, divorciá-lo, escravizá-lo, vendê-lo, rejeitá-lo, prendê-lo e até matá-lo. Eu aconselho a pastora Rosichelli, o pregador e a pregadora, aprofundar nessa lei romana chamada Pater Potestas, lançado. Quando Paulo escreve, e o fundamento do princípio de Paulo era exatamente a olhar, a ver como os pais tratavam os filhos. Hoje, não é muito mais como era. Não é mais como era antigamente. A pastora Rosichelli pode citar exemplo. Hoje estamos vivendo outros tempos. Os pais não têm mais domínio. Eu estava na década de 60, aparece, com os hippies que surgiram, uma explosão de espíritos de revolta. A toda a instituição e autoridade. Quando os hippies entraram na década de 80, cabelo comprido, maconha, cigarro, sexo, aquele grupo lá, o The Beatles, né? Os Beatles, português, né? Alguns se destacavam como cantor principal John Lennon, que
tirava naquela época, era um escândalo na década de 60, 70, tirava foto nua com a esposa, fumando maconha, se prostituindo. Os hippies trouxeram um espírito de revolta, os demônios surgiram de revolta. Eu estou dizendo, a toda instituição e autoridade, a autoridade dos pais também foi afetada. A verdade é que esse levante de revolta perdura até hoje no meio das nossas famílias e está destruindo todos os princípios de Deus. Não botei aqui, viu, pastores? Eu li na Suécia, na Suíça, na Irlanda, parece, em alguns países, se pregador quiser. Isso é tão severo, o oposto do que foi criado na lei do Império Romano, do que Paulo ensina, que lá é comum, e alguns missionários, eu vi o testemunho de alguns missionários na internet, se você entrar, eu aconselho a pastora Rosiquela, o pregador, a entrar na internet, educação dos filhos na Suécia, Suíça, Irlanda do Norte e Noruega aparece. Os pais, para entrarem no quarto dos filhos, precisam bater na porta e pedir autoridade. Se o pai entrar no quarto do filho sem pedir autoridade, permissão, eles são presos. Você vê que nível chegou. A educação. Não se pode mais bater a prostituta, do Xuxa, não sei o que foi lá, cantora, institui no Brasil chamada Lei da Palmada, que os pais não podem mais bater nos filhos. É coisa do demônio, do inferno, e criou esse espírito de revolta, de filhos que não se pode falar nada, que ele fica revoltado. Se o nosso cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a nossa família, ele está falido. Vou repetir de novo. Se o nosso cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a nossa família, ele está falido. Nosso cristianismo ensina que os filhos precisam honrar, respeitar, cuidar dos seus pais. É impossível ser um homem ou um jovem fiel, abençoado, cheio do Espírito Santo, sem que ele obedeça aos seus pais. Não adianta ele ser cheio do Espírito Santo na igreja e ser rebelde. Deixa o pregador. O pregador vai falar. Alguém de outra religião, que eu não vou citar o nome, se o pregador depois quiser me ligar quem foi, um cara completamente o oposto à nossa religião, crê em outra coisa, afirmou: você é do tipo que me entoa canções, mas não obedece os seus ou os meus ensinamentos. É nulo todas as suas afirmações de ser seguidor a Jesus. Se você não obedece os ensinamentos, princípios de Jesus, é nulo tudo que eu ensino. Se eu não, como cristão, sou do tipo que canto, entoo, né? Mas não obedeço os mandamentos e ensinamentos do Senhor, é nulo todas as minhas afirmações e ideias sobre Deus e sobre Jesus. Por isso, o texto revela o caminho de um filho que deseja ser feliz, hoje, amanhã, e define também toda a hereditariedade daquele filho pela forma como ele trata os pais. Estou dizendo que a forma como nós tratamos e respeitamos os nossos pais define o nosso presente e o nosso futuro, e pode comprometer ou abençoar toda a nossa hereditariedade daqui para frente. Aqueles que irão nascer. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Por isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo dê certo, corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Como filhos
que sou hoje, filha que eu sou hoje, eu preciso aprender este caminho. Filhos, honrem os seus pais. Que caminho é esse? O caminho da felicidade e da vida longa. O caminho da felicidade começa quando eu sigo os direcionamentos, decretos, direitos de Deus, que aqui nesse texto são apresentados. Como centro deles, aprender a honrar pai e mãe. Esse é o caminho da felicidade e da vida longa. Se eu me desviar dele, eu serei infeliz e eu não viverei o tanto quanto Deus gostaria que eu vivesse. Então, o que é honrar, pastor? A palavra-chave aqui é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe tem mais, viu, pastora? Se quiser colocar mais, pode. Eu botei só 5 como um padrão. Mas aí a irmã vai procurar os textos e Deus vai usar quando ela honrar, aprender a amar os meus pais como Deus me ama. Quando eu amo os meus pais como Deus me ama, eu entendo isso. Eu estou honrando os meus pais. 2, honrar. 2, é quando nós aprendemos a obedecer-los, a seguir, a ponderar as suas orientações da minha vida e colocá-las respeitando-os, que suas palavras são importantes na minha vida. Honrar. 3, é quando aprendemos a respeitá-lo, a não responder a ele, a não tratá-los maus, a não sermos desobedientes. Respeitar os pais também é aprender a honrar os pais, é ouvi-los, os seus conselhos. 4, honrar é quando nos mostramos gratidão. Temos um coração agradecido pelos nossos pais, que nos criou, nos deu o que ele tinha de melhor. Isto é honrar os pais. Quanto aí, uma menção dessa, quantos pais, filhos não honram, não têm gratidão pelo que seus pais deram a sua vida, fizeram de tudo por eles, mas eles não têm o espírito de gratidão. 5 e último, honrar os pais é quando reconhecemos que a autoridade que lhes foi dada por Deus. Eles estão sobre nós, mesmo que agora não tenham mais forças. São idosos, precisam mais de mim do que eu preciso deles. Mas eu reconheço que eles são autoridade sobre mim e que eu preciso ouvi-los e eu preciso cuidar deles e dar a eles o máximo de mim para que seus dias sejam longos também. Por isso, Deus deixa claro que esse deve ser o caminho dos filhos e filhas que amam a palavra do Senhor e querem e desejam obedecer a Deus. A palavra do Senhor assevera e assegura com todas as letras. O próprio Deus afirma diretamente como começa em nossas vidas até os dias atuais. O caminho para eu ser feliz é honrar o meu pai, é honrar a minha mãe. Desculpa o plural, mães. Diz o texto, para que tudo te vá bem e tenhas uma longa vida. Não adianta fazer diferente. Fazer diferente é quebrar. Se não obedecermos e continuarmos testando a Deus, só prejudicaremos as nossas vidas e a nossa hereditariedade. Por isso, aproveite para honrar o seu pai, para honrar a sua mãe nos dias atuais. Esse ano foi o primeiro ano em que o meu pai, a minha mãe não estava mais viva. E todos os anos da minha vida, quando os irmãos estavam comemorando, não adianta eu lembrar dela. O que eu tinha que fazer para ela é quando ela estava viva. Depois que ela morreu, agora não adianta mais. Mas os meus sentimentos, da falta dela, são grandes.
Agora não tem mais nem pai, nem mãe. Estão do lado do Senhor. Quando chega essas datas, a gente lembra de como elas são importantes. Deus te use grandemente na palavra e traga a voz de Deus sobre elas.